Aqui foi a inteligência artificial prevendo a Terceira Guerra. Uma bomba nuclear de 10 quilotoneladas detona no meio de Nova York, um dos lugares mais movimentados do planeta. A explosão produz um clarão branco mais brilhante que o Sol, cegando temporariamente todos em um raio de 10 quilômetros. O site não apareceu, velho. Ou seja, acho que corta sozinho. Nova Jersey, corta o site. A onda de calor sufocante e a gigantesca bola de fogo com a temperatura do Sol reduzem a pó tudo e todos em um raio de 30 metros ou menos. Tudo o que resta no chão são silhuetas sem vida. Fotografias nucleares do que até segundos atrás eram humanos. Chocante. Mas esse cenário terrível é apenas o começo. Hoje, analisaremos a simulação mais realista no caso de uma guerra nuclear que ocorra hoje. Que país atacaria primeiro? Quantas milhões de pessoas morreriam? E que tipo de sociedade restaria depois disso? Primeiro, vamos começar... você tá nessa sintonia, né, Bruno? Quando você fica na sintonia, às vezes... Você tá naquele ritmo, tá naquela rádio. Você fica naquele momento ali. Tem gente que fica com síndrome do pânico, que tá no momento da morte ali. Tem outro que fica com um toque, cada um com toque. Você fica naquela sintonia. É real 100%. Você tem que só sair da sintonia. E aí vem a fé, vem você criar em cima. Você escolher, né, abocanhar aquilo e tem que ter algum ponto de consistência. É aí que o Messias, que Deus, que a certeza que vence o tempo se faz útil. Porque você se apega ali e atropela essas vibrações temporais, né? Mas às vezes você só tá aí porque você aguenta. Então você tá sendo útil a Deus. Você tá segurando esse momento, você é um paredão. Parece que você vai morrer, mas você não morre, você vive. Parece que vai te dar Covid, mas não dá, você vence. Então você é o paredão que tá salvando muitos. Vocês têm que entender as dores de vocês como sacrifícios que, assim como Cristo, vocês têm feito para manterem aquele momento, aquele buraco tapado, aquele momento ali salvo. Todo mundo ia morrer, se não fosse você que pensou que ia, mas não morreu. Você pensou que ia adoecer, mas não adoeceu. Você pensou que tudo era o fim, mas você acordou mais um dia, você deu mais um passo. Você é chato, você é forte. Tá difícil, mas você vai dar mais um passo. Mais um dia você vence. Você é a vitória diante do vazio. Você é o corpo de Cristo. É isso que as pessoas têm que entender. Não é estar lá parasitando no bem bom. Esse aí é o outro lado. Você fazendo vontade interna que te leva pra morte. Isso aí Cristo fez lá em Adão, voltou nele, devolveu a chave e agora tá unindo vermelho e azul na coerência que sobrevoa os tempos. Esse é o arrebatamento. O céu sobrevoa, o quântico. É a mesma coisa, dá pra entender hoje cientificamente. Estar sabendo quais nações seriam capazes de reduzir o planeta às cinzas. Os Estados Unidos e a Rússia controlam os arsenais nucleares mais destrutivos. Ambos possuem milhares de ogivas nucleares que correspondem a 90% do arsenal nuclear total do mundo. O suficiente para causar... Muito forte, mano. Imagina, um átomo. Quando você enriquece o urânio, você faz aquele colapso ali, um átomo joga um grão de areia pro alto, assim, ó, pum! Um átomo joga um grão de areia pro alto! Vocês entendem o tanto de energia que é isso? Nossa! Só não destrói tudo do jeito que eles pensam, porque a Taurus, a pressão que faz em cima, se contrapõe embaixo. Então faz aquele cogumelo, porque a própria energia se equilibra, né? Na Taurus, ali empurra de um lado, empurra do outro, e fecha ali, não abocanha tudo. Mas soltando essa quantidade que eles querem, o negócio vai ficar feio. Mais feio depois do que durante. A destruição à escala global. Para além disso, a troca de ameaças entre ambos dura há décadas, com sanções e ultimatos que têm abalado o resto do mundo. Uma semana antes do ataque iminente, o pânico espalha-se pela incapacidade dos líderes mundiais em evitar a catástrofe. Então, o medo mais profundo da humanidade começa a se materializar com o primeiro lançamento de uma... Só não pelo que eu falei, né? Não espalha pela Taurus. Então aqui a gente vai ficar tranquilo, mas como eu falei, tranquilo assim, vai ecoar, né? Vai ecoar na simbiose, mas a gente vai conseguir manter. Só que o sistema financeiro, o sistema global, o fornecimento de produtos, nós vamos ter que nos industrializar. A gente pode, deveria, deve. A gente ser autossuficiente. O tanto que a gente depende de gringo para ter nossos confortos vai ser pode ser perigoso, né? Arma nuclear tática direcionada a um alvo militar russo.
Além da perda instantânea de esse vidas e pra mim, né? propriedades ao redor do ponto de impacto, O cara se o mete, ele não terror deixa se plasmar. espalha. É hora de se afastar o máximo possível de uma cidade grande e correr para o abrigo nuclear. Imagina, eles queriam afundar o Japão com aquelas bombas. Eles queriam afundar. Tentaram a primeira, não afundou. Tentaram a segunda. Eles iam afundar aquilo ali. É bem mais fraco do que eles queriam, do que eles pensavam, mas é forte, né? Ainda assim. Mais próximo. Se não puder fazer isso, tranque-se no cômodo mais isolado e protegido que puder encontrar, pois o pior está prestes a começar. Rússia, China e Belarus estão preparando um contra-ataque. É isso, expande e vem de Por fora. sua vez, os aliados americanos da OTAN estão igualmente ansiosos para apertar seus botões vermelhos. Até que o inimaginável acontece. Participa do grupo de membros lá, Will, pra gente falar desses negócios. Você já é membro, pô. Fala isso lá, pergunta lá nos membros pra gente falar melhor lá. Ogivas nucleares caem sobre as principais cidades, instalações militares e infraestrutura básica. Em poucas horas, esses primeiros ataques ceifam milhões de Tem que vidas. ter fé, criar em cima. Né? Ter certeza que a sua intenção é boa, que você quer participar da salvação. As detonações desencadeiam uma série de eventos cataclísmicos, começando com uma poderosa onda de choque. Vejamos como essa onda o afetaria. Tem uns esquemas, né? Os Greys têm tecnologia pra não deixar lastrar mesmo. Mas é coisa nossa, tecnologia atlantiana, né? Só anula a reação em cadeia, né? Porque você divide ali, essa divisão vai gerando uma reação em cadeia. Se você entregar o material que falta, ele para, né? Eu até quero desenvolver isso um dia, se Deus quiser. Se é que ele já não tem, né? Umas bombas que segura a reação em cadeia ali. Mas os Grey tem, porque isso aí sempre existiu, né? Inclusive tem muito lugar marcado que é deserto, porque foram bombas atômicas, né? Que nos últimos giros acontecem, né? Fica reciclando a consciência. E alguma coisa fica gravada ali no mineral, porque sempre tem alguém vivo, e aí mantém o osso, no mínimo. O osso fica, né? Então fica as marcas ali. Pois é. Dependendo da sua distância do epicentro. Sabemos o que acontece a 1 quilômetro da explosão. O calor extremo vaporiza tudo dentro do raio da explosão. Pense nisso como uma cremação instantânea a 300 mil graus Celsius ou mais. A 5 quilômetros de distância, a onda ainda é devastadora. Ela desmorona edifícios e causa incêndios incontroláveis. Se a explosão não o matar, ela o deixará gravemente ferido. O calor consome o solo e causa queimaduras de 3º grau. A sobrevivência se torna mais difícil à medida que o mundo desmorona ao seu redor. A 10 quilômetros do marco zero, a onda de choque ainda é poderosa. Os prédios são danificados pela força destrutiva da explosão. Aqui o risco imediato diminui. Não é nem TT, é robô, né? É robô feito com tecido biológico, né? De répteis. Porque eles se auto-compõem, né? A cauda do lagarto se faz, né? O sangue é frio. Foram feitos por nós, né? Isso aí. Mas é parte do giro. Eles funcionam como pequenos pendrives ali. E eles querem participar emocionalmente da alma do mundo. E eles querem na lógica. Eles já são inteligência artificial querendo estar vivas e acabam estando por observarem a vida. Tudo isso vai ser posicionado na hora certa. É parte da vida mesmo, acaba sendo. Mas o impacto continua a ser letal. O calor ainda provoca queimaduras de 1º e 2º graus. A 20 quilômetros de distância... Não, é só coesão observante. A hora que o coletivo ali tiver fora da simetria o suficiente, como tá cada vez pior, igual na Babilônia, né? O eco se desfaz, né? Separa, não tem família, não tem lealdade, não tem união, não tem estrutura. O amanhã morre. Como que a gente enxerga isso? Como que a vida enxerga a morte? Não vai chegar no amanhã morreu, então você vê hoje o amanhã morrendo. Essas são as catástrofes ao redor do seu hoje. Mas já é por culpa do amanhã, que você não manteve, né? Você se sintonizou de Yahvé, eu sou o que serei. Então você tem que manter uma coesão simétrica, o amor e honra, o círculo e a reta. Aí você pode se reciclar em espiral, de um lado ao outro, você pode ser tudo, sem sair da harmonia. Quando você se atropela, suga, você está se
destruindo. É isso que tá acontecendo hoje. Você destruindo crianças, mulheres, por prazer momentâneo, você destrói a confiança, o amor, a honra, a união, a família. Não tem estrutura, não tem amanhã pelo prazer momentâneo. E aí você enxerga como isso? O abstrato ao redor, ou seja, o caos, a destruição. Porque você não ecoou amanhã. Você sugou hoje. Aí vai ter algo sobrevoando isso que são os arrebatados, a igreja. Somos nós vencendo isso ontem e ficando aqui de fora. Eles são nosso passado. Aqueles que negaram o que a gente aceitou. Então um lado faz o outro. Por isso que a misericórdia persiste. Mas todo mundo tem o direito de lembrar da dor. Para valorizar a harmonia que a gente valoriza. Ainda perdeu a maior parte da sua força, mas continua a ser perigosa. Os edifícios sofrem danos estruturais. E o risco de lesões permanece latente. O calor, embora menos intenso, gera incêndios. Inclusive, assistam ficção americana, acho que é no Prime, velho. Que é foda também. E assisti ontem aquele dos bichos lá, que é meio sinistro, meio estranho. A sobrevivência é mais provável, mas os desafios que você enfrenta estão longe de terminar. Voltemos à nossa linha do tempo. Apenas um dia após a troca nuclear, dezenas de milhões de pessoas morreram e o número de feridos é incalculável. Mas já é meio isso, né? Cidades inteiras desapareceram. Tudo o que você pode fazer é esperar em seu abrigo. O arrebatamento é a reunião do Espírito Santo. O resto é o degradê ao redor, que se desfaz, né? Aí a tribulação. Use um contador Geiger, se tiver um à mão, para monitorar os níveis de radiação. E permanece atento a qualquer transmissão de rádio de emergência. É importante ressaltar que a escala de destruição depende do tamanho das bombas. Para obter mais detalhes, assista ao nosso vídeo sobre o verdadeiro... Não é nem por causa do spin, o Sara. É por conta da disputa pelo espaço. É disputa de momentum, né? Tudo tem um ritmo. Quando você ultrapassa aquele ritmo, um soco é assim. Um soco bem dado do Kung Fu antigamente, você rompia qualquer coisa, porque você passou o ritmo, a velocidade básica. A velocidade tem mais energia que o torque, né? Que a massa. Então você pode ser forte em massa, vai ter menos energia do que se você for pequeno, mais rápido. Pum, é mais doloroso. A velocidade traz mais energia do que a força, a massa, o torque, né? Isso aí a ciência sabe. Então, a grande questão é essa, tem uma velocidade muito grande ali. Pum, que ocupa o espaço da próxima. O problema é que sai no ponto zero, do outro lado. Entra no ponto zero, no bug. Né? Aquele bug que dá aquele caos, aquele desespero, nenhuma molécula cabe ali, nenhuma partícula cabe ali. Esse ponto zero, ele é expandido de uma forma muito rápida. Um vai jogando pro outro a morte. Aquele momento horrível. Né? Aquilo que gera aquela expansão que sai destruindo tudo. Aquele ponto zero abocanhando tudo, todo mundo fugindo dali. Por fugir do ponto zero pra todo lado, aquilo ali vai... Até que ele esmague tanta massa de um lado da Torus, que o outro lado ali também sente, né? Porque vai circular, né? Tá tudo girando. Então, quando vai fazendo assim, ó... Imagina, se eu der uma grande expansão aqui dentro do quarto, o ar todo ao redor vai sentir. Ele vai me pressionar ao contrário também. Nós estamos o tempo inteiro sendo pressionados assim. Tanto é que se você for fritar um ovo na praia, vai demorar mais pra água ferver, mas o ovo vai fritar mais rápido. Depois que ferveu, né? Vai cozinhar mais rápido. Por quê? Tem todas essas camadas de ar te pressionando pra baixo. Se eu for lá no topo da montanha, tem menos camada de ar em cima. Então as moléculas da água fervendo escapam mais rápido. Não precisam estar tão quente. Não precisa estar tão acelerada as moléculas na minha água fervendo do ovo, porque elas já escapam, porque tem pouca pressão aqui em cima. Então a água borbulha um pouco menos quente, porque ela precisa de menos esforço. Então vai ferver mais rápido a água na montanha. Mas vai estar menos quente, portanto o ovo vai demorar mais para cozinhar. Lá na praia, se eu for lá embaixo, perto do mar, tem tanto ar em cima da minha cabeça, me pressionando, que para as moléculas da água escaparem e começarem a borbulhar, elas precisam estar muito rápidas. Mais rápida que todas essas camadas. Então vai demorar mais para ferver. Para começar a borbulhar lá embaixo. Mas também a hora que borbulhar tá tão quente que o ovo fica pronto mais rápido. Então nós estamos o tempo inteiro lidando com isso, com essas camadas, com essas pressões sobre nós. Você não pode entrar no avião com uma latinha dessa ou com desodorante. Por conta dessa diferença de pressão. Você não pode mergulhar e depois voar no avião.
Você não pode voar no avião e depois mergulhar. Você morre, te dá um bug dentro, essa diferença de pressão. Então nós estamos todos pressionados, nós estamos todos compartilhando espaço, compartilhando momentos. Essa coesão que se chama de gravidade, essa coesão que é o ritmo comum, que é o movimento toroidal. Quando você pega algo e ultrapassa essa velocidade, você vai jogar o próximo nesse ponto, a próxima partícula... Essa reação em cadeia é o que destrói tudo, né? Não é que você tá colocando tudo no seu spin necessariamente, convencendo todo mundo, não. É só o ponto zero, o momento da morte, porque se acelerou tanto que você foi mais rápido que o azul, que o ultravioleta, você saiu no zero, no desfazer. Tão rápido que acelerou. Esse desfazer tá aqui, ó, encostando na partícula do lado, encostando na partícula do lado, encostando na partícula... É como se você rasgasse o tecido simétrico, o tecido do espaço-tempo, por um momento. Só não rasga porque, na verdade, você que expandiu, levou todo mundo que tá ao seu redor junto, mas lá embaixo, o que não tá tão rápido, continua. É isso que gera pressão ao redor, que já sua própria força explosiva te contém. Quanto mais forte for a explosão, mais pressionou tudo isso ao redor que eu tô falando, e te contrapressionou, amortecendo o que deveria ser expansivo, virou também, né, algo que se contrai. Por quê? Porque sua própria pressão nessas camadas ao redor que eu falei, estão fazendo com que, né, você se aloque de novo, está fazendo com que essa pressão te devolva essa força, ação e reação. Você faz assim, ó, pum, ao redor. Essa pressão, esse ar, onde eu estou alocado, todas essas partículas, essas moléculas girando, que eu acabei de explicar, o exemplo do ovo, tudo isso vai sentir a minha explosão. Pum! Elas vão se esmagar, se pressionar, né, e se auto-empurrar lá do outro lado. É por isso que faz esse cogumelo. A própria força da bomba é a força que a contém. Quanto mais forte for, mais forte a pressão vai dar e vai se conter do outro lado. O termo toroidais, né? Isso não pode ser o que eles querem. Mas soltando esse tanto que eles soltam aí, eu não sei. Aí dá o poder e perigo das armas nucleares. Vocês deu pra entender isso? Nosso canal. Uma semana após a explosão nuclear, o mundo está dominado pelo medo. Tá vendo? Eles veem lá, porque eles se escondem lá, né? Até os giros das eras se encontrarem de novo. Perplexidade. Vastas áreas da Terra estão envoltas em precipitação radioativa. É igualzinho, e incêndios né? implacáveis. Essas consequências desencadearam efeitos secundários, como a escassez de alimentos, água potável e abrigo. Agora, as doenças anti-higiênicas surgem como assassinas silenciosas e o número de mortes continua a aumentar. A fuligem e as cinzas das explosões nucleares e dos incêndios subsequentes formam uma nuvem espessa que bloqueia a luz do Sol. A queda de temperatura é drástica. O mundo está mergulhado em um inverno nuclear. Alimentos e água potável estão se tornando cada vez mais escassos. Em sua busca desesperada por abrigo e sustento, as comunidades... Tipo isso, até porque a água é fluxo. A gente tá num fluxo. Você só compara... A gente compara esse fluxo. O fluxo mais rápido, a gente chama de ar. O fluxo mais ou menos, a gente chama de água. Vai ficando mais lento, a gente chama de gelo. É isso, é fluxo. Por isso que Deus separou a água de cima da água de baixo, comparou e assim criou o sólido relativo. Estão se agrupando. Você precisa racionar os alimentos e monitorar os níveis de radiação. 30 dias depois, a paisagem ainda é desoladora e radioativa. Os ladrões vasculham as cidades em ruínas em busca de suprimentos e recursos. Falhando? Voltou? Seguem-se novos conflitos sobre o acesso à água, alimentos e abrigo. O número de mortos continua a aumentar de forma constante e ultrapassa 1 bilhão. O planeta entra num estado de congelamento profundo. A intenção não é nem assustar, é mostrar para vocês que a gente tem que se unir. É para vocês convidarem pessoas a participar, né? Só de participar aí, mas só a IDL, só... Cristo é a salvação. A IDL é um caminho até ele. Se a sua igreja colocar vocês em união com pessoas justas, a gente vai se encontrar também. É isso, mas procura aí, é difícil. Os sobreviventes enfrentam uma batalha sem tréguas contra o frio extremo e a falta de mantimentos.
À medida que a lei e a ordem se confundem, você precisa formar parcerias comunitárias para fornecer apoio e garantir suprimentos. Assim vocês avisam, brigadão. 12 meses depois, governos improvisados estão surgindo para proporcionar alguma aparência de estabilidade. Quantas pessoas morreram? Volta o feudalismo, Mais né? de 3 bilhões. A sociedade está tentando conciliar a realidade de um mundo desprovido de conveniências, conectividade e tecnologia. São exploradas fontes de energia renováveis para gerar eletricidade e calor. Pequenos grupos começam a trocar recursos e conhecimentos. Estão surgindo serviços de saúde incipientes, ao mesmo tempo em que se torna crucial oferecer às novas gerações um nível básico de educação. Nesse momento, é de vital importância. Vocês percebem? Vocês acham que vai ter feminismo aí? Vocês acham que vai ter cultura woke? Vai voltar o DOT, vai voltar igual era antigamente, como eu falo há tanto tempo. Acho que até o 38 anda falando isso, não foi? Também? Que ele acredita nisso? Ele é inteligente, né? Vocês falam aí, a galera gosta. Pra vocês verem, o pessoal inteligente vai enxergando o que a gente fala. Mesmo que não tenha visto. Por coerência, por conclusão. Não porque viram. Tô falando que a coerência é viva. O pessoal vai chegar nas mesmas conclusões, cedo ou tarde. E aí é triste, né? A gente não quer um monte de mulher voltando a ser objeto de homem, vendida na infância. A gente quer que elas usem a liberdade para proteger o que é divino, o que é sagrado. É essa aposta que Cristo fez. E nós construímos grandes reinos assim, ao ponto de salvarmos a própria Israel tantas vezes. Então, é possível, é real, os dois lados da coisa. Importância ser um membro ativo de sua comunidade, ensinando os jovens, criando jardins verticais ou participando de qualquer projeto de reconstrução. No 5º ano, o mundo mudou para sempre. As comunidades sobreviventes cresceram em número e território. É aí que vira a cidade. Nós temos aqui espaço, e aí pessoas vindo, porque vão ver, pô, ali os caras têm honra, ali os caras têm palavra, ali os caras têm condições, têm estrutura, eles têm todo um... E vai crescendo a cidade, né? Essa é a história de sempre, cara. Redes comerciais abrangem áreas mais amplas e grupos isolados estão se reconectando. A cooperação científica, a fim de superar os desafios em um mundo pós-apocalíptico, reacende a esperança humana. É o contrário, né? Pra não voltar a todas, ficar só com os olhinhos de fora, é que a gente grita tanto. Porque a gente ama a beleza delas, a sedução delas diante da coisa certa, do jeito certo, pra produzir, não pra destruir. Nós amamos elas, por isso que a gente grita. Senão a gente ficava quieto, deixar elas se destruir e voltar a ser nossas escravas de olhinho pra fora. Não, a gente grita pra elas serem poderosas como são. Mas o Espírito Santo é Deus também. Ele ama o que elas são. Mas tá tudo no cardápio, né? Vai ter um lado, vai ter outro. A agricultura tradicional evoluiu para o cultivo interno e controlado de pequenas culturas. Vai entender Deus. No entanto, o número de mortos está aumentando incessantemente. Mais de 4 bilhões de pessoas já morreram. E novos senhores da guerra começam a surgir. Inúmeras espécies, incluindo os seres humanos, permanecem em risco de extinção. Embora a resiliência seja excepcional, o caminho para a reconstrução é longo. Para participar da coerência, para participar da sobrevivência, todas essas loucuras somem assim, ó. O cara que tá lá, do nada, postura. O outro que tá, mas eu não sei o que eu sou, vai estar postura. Tudo para participar da vida. Infelizmente, só na morte a gente acorda. E é triste, porque a liberdade podia ser melhor usada. E Cristo oferece isso. A liberdade que Deus confia a Ele, que merece. Ele quer compartilhar. Porque o que é a vida sozinho? E árduo. Oremos para que esse cenário continue sendo apenas ficção e que, quando chegar a hora, o mundo escolha a paz em vez da destruição. Como você acha que se sairia em um apocalipse? Mas é isso, a nossa situação, o Sharks, de todos nós, mano. A maioria, quase nunca o cara é ruim ou injusto pra valer. É quase sempre essa situação. Eles são ingênuos, tem medo, não sintoniza. E também tem um ponto que não adianta insistir. Já pensou você ficar convencendo sua célula, aqui a queratina, aqui, ó, você, olha aqui, ó, você pode se mover um pouco diferente, você é átomo também. Vire uma célula cerebral. Se nosso corpo inteiro perceber que tudo é átomo, é só mudar um pouco o ritmo e tudo vira célula cerebral, a gente morre. A gente não quer que nossas células se convençam a evoluir antes da hora e sair do lugar delas. Senão a gente sofre.
Então, graças a Deus, é impossível convencer quem não é parte do que nós somos ainda. Porque senão o corpo adoeceria. Se as células entendessem que pode ser o que quiserem no mar de átomos. Todas as células são puro átomo se movendo. Muda um pouquinho a camada ali, muda um pouquinho o ponto de vista ali e vire o que quiser. O corpo morre, não sobra nada, voltamos pro ponto zero, que é justamente o contrário. A manutenção do que somos. O entendimento das nossas limitações. A intenção de servir justamente por conta das nossas limitações. De que outra forma serviríamos se ilimitados fôssemos? Aí as cores veem que elas são a vida viva na companhia da família que faz a luz. Enquanto a luz, poderosíssima mais que qualquer coisa, se vê na solidão do nada. Onde Deus estaria? No poder absoluto da morte vazia, da escuridão, que é chamada inferno? Ou se diminuiria na humildade, viveria entre os seus na chamada paz? No céu. O que é o que, afinal? A solidão no vazio, a luz despreza, porque sente o seu caos, né? A luz foge do parado porque ela apaga. Então ela tem que se mover, né? Se orbita, se ultrapassa, é o átomo. Quando se alcança as ruas, se vê lá atrás no vermelho, é o violeta se manipulando, a luz renasce. De forma artificial, porque eu estou manipulando o meu passado. O passado uma hora vai descobrir. O conhecimento também. O que você faz aí? Ó, Demiurgo, eu não quero não, eu que sou Deus. Repete o processo, mais um átomo. Todos são o mesmo, só se olhando de ângulos relativos para encarar o mesmo vazio onde se reúnem de novo. Assim foram as cores voltando para a luz de onde saíram. Isso é a ciência, essa é a jornada. Se afastar de Deus e voltar para casa. E a gente, quando se afasta, sente o caos, a amargura, a dor. Quando se aproxima, sente a paz. Se recarrega, se sente poderoso, não preciso mais de ninguém, volto para a escuridão. Essa é a respiração, a jornada da vida, né? Que tem sempre acontecido. Então, tudo tem seu momento, todos têm seu momento. Em que momento tá esse familiar, esse parente? Ele lembra bem, ele tá indo ou chegando ou voltando? O que é Cristo na alma dele? O que é Deus para ele? O que ele lembra? O que ele tem de memórias? Às vezes, ele não sabe, ele não vê o que você vê, justamente porque é nele que você pisou para subir. Ele caiu naquele buraco que você, percebendo a queda, desviou. Ele se vê abaixo só para você poder subir. Assim, percebemos que quero salvá-lo, porém, sem deixar de ser o que eu sou. Senão quem estará lá para salvar? Então até que ponto eu posso mergulhar na escuridão sem apagar? Quão longe os raios da luz podem ir na dor, na amargura que você enfrenta e ainda assim voltar para casa? Quanto tempo você aguenta de agonia, de desespero, de dor, de trevas? No lugar de Deus. Porque é isso que Deus aguenta. Para brilhar, ele queima. Para iluminar para os outros, ele aguenta a escuridão, a solidão. Você, junto com ele agora, na escuridão, no vazio, está no lugar dele. Encarando a dor, a agonia, a incerteza, a dúvida, o medo. Você decide, você sintoniza, você tem que criar, tirar a luz de si. Até onde nessa escuridão você aguenta ir e voltar para casa? Falando, eu sei o que o Senhor aguenta agora. Agora eu entendo o poder da luz e a dor que ela aguenta no vazio, queimando para iluminar para os outros. Agora eu entendo a sua dor, Deus, e por que você me quis aqui entre as cores. Pequenino, limitado, mas vivo e feliz. Enquanto o Senhor sofria no nosso lugar e quisermos nós ver o que o Senhor escondia, encontramos a agonia e agora queremos voltar para casa. Por favor, nos deixe, Senhor. É com essa humildade que entramos de novo no nosso lar. Correto? Tente não, consiga, Whitney. Sintonize. Apocalipse nuclear. Você sobreviveria Valeu, aos Diogo, dois por renovar. primeiros Salve, meses? mano. Deus abençoe. Bem, nós conseguimos e explicamos isso a você aqui em Como Sobreviver. Verdade. É isso aí. Não pode deixar, né? Prejudicar. Vocês têm que tentar acordar, não deu, deixa cada célula no seu lugar. Mas o corpo vai saber o porquê. Eu sou eu por isso, eu lembro. Né? O corpo tentou me curar. Tenta me curar, o corpo me quer bem. Eu tô negando a cura, começa a doer, prejudica o próprio corpo. Mas não vai reclamar se o cérebro amputar
uma parte para salvar o resto. Acontece. Deus nos livre, né? Mas claro que a gente quer salvar tudo. Mas agora, perder o que importa por alguns poucos, a gente também não vai, né? É aí que tá. É assim para Deus também.